A teoria da Trindade, ela se sustenta em uma única estrutura ou um único pilar. A teoria da Trindade se sustenta na ideia de que o ser de Deus, a pessoa de Deus, se manifesta em três seres. Porque se são três pessoas, uma pessoa é um ser. Não tem como você desvincular pessoa de ser. Uma pessoa é alguém que tem pessoalidade, personalidade, caráter, vontade, cognição, iniciativa. É, por definição, um eu. Uma vez destruído isto, acabou a teoria da Trindade. Ainda restaria as questões de como o Messias, Yeshua, se manifesta a um pai, a quem ele chama de tu, e esse pai se dirige a esse filho, a esse homem, como o seu filho amado, como um ele. Mas isso tudo nós teremos oportunidade de ver. Em Romanos, eu esqueci de trocar a Bíblia aqui. Fui trocar, peguei a Bíblia e esqueci de trocar. Porque eu não quero estar lendo na tradução fiel, porque eu não estou mais fazendo uso. Em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, ele vai falar o seguinte: ele vai dizer que os gentios quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, estes, não tendo lei para si mesmos, são lei, como aqueles que mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com sua consciência, quer acusando-os, ou também excusando-se entre si seus pensamentos. No dia em que Deus há de julgar os segredos, aqui está secretos nessa tradução, os secretos dos homens. Eu creio que ele quis dizer os segredos dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. Eu não sei se eu estou à mão aqui com a tradução do Saião, que infelizmente é uma tradução muito boa, mas ele encheu com tanta coisa na sua vaidade, separando o texto, dividindo o texto. Eu preferiria usar a tradução do Saião. Mas vamos lá. Vamos, por enquanto, com o que nós temos aqui em mãos. Tá aqui. Só um instante. Ele estava aqui o tempo todo porque ela estava junto
o bloco das minhas anotações. Então aqui vamos usar mais essa tradução, tendo como apoio, porque nós vamos fazer consultas. E a importância de nós fazermos essas consultas em algumas traduções é para mostrar como que certos pensamentos fincados, inseridos na nossa estrutura mental e religiosa, se tornaram facilmente possível por sermos pessoas que vivemos em um outro continente, temos uma outra cosmovisão e, portanto, como o evangelho que chega até nós sai de Israel, passando pela Europa, né? Passando pela Europa, e da Europa vai ali se estruturar da forma como se estruturou doutrinariamente, né? E no futuro, com a descoberta do chamado Novo Mundo, é o Evangelho que vai vir, até a princípio, trazendo na sua roupagem uma forte carga de inimizade contra o povo hebreu, chamado judeu, e tentando banir todo o espectro de pensamento, de entendimento e de forma de pensar, modo de raciocinar, a cosmovisão de vida e do mundo, do universo semítico, para adotarmos toda essa cosmovisão, todo esse modo de pensar, toda essa roupagem que veste o Evangelho de um cunho greco-romano e com uma teologia grega muito forte, muito platonizada na estruturação dos livros da Bíblia, na maneira de formar, de colocar até as questões da forma gramatical, e, enfim, até a elaboração do texto é totalmente de um cunho grego e não semítico. Muito bem. Eu aqui nessa Bíblia estou lá atrás, eu vou aqui para o Evangelho, estava em Romanos 2, né? E Romanos 2, fiz uma leitura meio truncada aqui, eu fiz essa leitura nessa tradução que eu adquiri, e meio barro, meio tijolo, né? Aqui ele diz, tal como o problema do Saião é ter colocado aqui no meio do texto seus estudozinhos, parada obrigatória, fechando a trilha, o que eu acho que ele poderia ter feito entre livros ou no final das Escrituras, no final da Bíblia. Mas tudo bem, isso não é assunto para a gente estar. Então aqui ele vai dizer, né, que os gentios, não tendo lei, aqueles que não tendo lei, assimilando a lei de Deus, acabam sendo lei, né? Está aqui em Romanos. Muito bem. A teoria
chamada doutrina da Trindade, ela se sustenta, como eu já comentei, na ideia de que Deus subsiste, e geralmente Deus é tratado como substância. Substância. Algumas vezes entra o conceito de essência. Me parece que a ideia de essência se aplica mais ao espírito do que substância. Porque substância é um conceito mais químico, né? Então, Charles Rudis, da editora, através da editora Agnus, ele usa muito o termo substância. Deus, em sua substância, subsiste em 3 pessoas. Então, aqui, eu quero ler, eu vou fazer uma leitura aqui do Shema, né? Que é Deuteronômio 6, 4, 5, que em hebraico diz Shema Israel. Hashem, que eu vou usar a expressão Hashem, para não ficar usando o termo Jeová, Javé, Yavé, já foi. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Bom, na tradução que todos conhecem, simples, ouve, ó Israel, o Senhor Deus, o nosso Deus, é um. Ve'ahavta Hashem Eloheiha bechol levaviha ve'uvihol nafsheha uverhol meodeiha. E a ele amarás de todo o teu coração, Havitá, do teu coração. Repete de novo o nome, Deus. Amarás de todo o teu ser, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Aqui está a única base bíblica intertestamentária para a definição única e exclusiva de Deus. Tudo o que se infere de passagens bíblicas, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não passa de arrumação teológica sistemática, produzida em sua origem pela Igreja Apóstata. Porque, como eu disse no vídeo anterior, do segundo para o terceiro século começam a surgir começam a tomar corpo toda uma série de conceitos equivocados, de conceitos pinhados de malignidade a respeito de tudo que Deus revelou através da sua pessoa como homem, no caso aí Yeshua, Jesus, e através da sua revelação aos apóstolos. A teologia sistemática, produzida em sua origem pela Igreja Apóstata, ainda no 1º século, e do 1º para o 2º século, é aclamada e sancionada nos concílios ecumênicos, tendo pelo mais destacado deles o chamado Concílio de Nicéia.
Há também a ignorância ocidental, né? O que permite essa aceitação de ideias contrárias às revelações que Deus faz ali no universo do Oriente Médio, pelo povo hebreu, um povo semita, né? Há também a ignorância ocidental e nos países de origem e língua grega, que não tiveram os seus sentidos e ciências alertados e atraídos para o fato de que toda a história de Deus com os homens deram-se em uma pequena região do continente asiático, mais especificamente no Pequeno Oriente, em um universo semítico, onde e quando o cérebro humano, em sua forma de entender muitos aspectos da vida e sua cosmovisão, diferencia-se muito do modo ocidental de ver o mundo e de entender a vida. Entender as realidades espirituais e, portanto, de conceber ensinamentos que se caracteriza como de Deus, comparando-se, como o Ocidente em geral faz desde o primeiro para o segundo século, quando os pregadores do Evangelho, do Reino, começaram, ou melhor, avançaram nos desbravamentos de fronteiras de países ocidentais, né? O Evangelho foi sendo levado ao leste da Europa. Nós temos ali cidades no leste europeu que tem achados arqueológicos do quarto, do sexto século da nossa era. Quando o Evangelho do Reino, como proclamado por Yeshua, chamado Jesus, e seus apóstolos, tal como era ou foi anunciado, precisou sofrer, a princípio, pequenas alterações para receber bom espaço e aceitação entre os povos que muitas das vezes nenhum contato tiveram com uma cultura semita, com uma cultura hebraica. E aí vem a questão: um Deus que subsiste e revela-se em 3 pessoas. Aqui eu começo abordando o conceito de pessoa. O que é uma pessoa? Eu fui buscar a Bíblia lá, é uma cadeira, porque ela estava aqui do lado e em cima dela o dicionário OAS, o dicionário da língua portuguesa, onde eu estive buscando nessa como uma das fontes o conceito de pessoa. E estou também explorando alguns filósofos como John Paul Sartre, né? O ser e o nada, né? Heidegger, né? Em Ser e Tempo. São obras que eu estou pesquisando, ou pelo menos me empenhando em fazer, para a gente explorar, porque não adianta nós ficarmos só falando no texto bíblico se eu não mostrar para você a besteira que é nós querermos dizer que uma pessoa não é um ser. E que, portanto, se há uma pessoa, há um ser. Se em Deus há 3 pessoas, necessária e apropriadamente em Deus tem que haver 3 seres. Se provarmos que isto é mentira, está jogado por terra a chamada teoria da Trindade, também conhecida como doutrina da Santíssima Trindade. Imagine, a Santíssima. A teoria de que no Deus único, em espécie, autoexistente
eterno em sentido absoluto e inconfundível, incomparável em toda a sua criação, conhecida e a criação que não se conhece. É, não misteriosamente, mas insanamente confusa, como se demonstrará. Composto, e aqui os termos tornam-se contraditórios, se dirigidos a Deus, que se revela nas Escrituras, ao ser descrito como o Uno, composto de 3 pessoas, portanto, 3 seres e 3 indivíduos, sendo assim, 3 deuses em um Deus, se seguirmos esta proposição. O dicionário Wise, no verbete pessoa, no campo da individualidade, que é o que nos interessa, em sua definição número 5.1, diz: ser humano considerado um fim em si mesmo e, por esta razão, apresentando um valor absoluto. Por pessoa, somos também remetidos diretamente ao conceito de indivíduo. Deus, em todas as suas manifestações, e nós vamos estar vendo os principais textos no Antigo Testamento, a começar por Gênesis 18, onde a tradução fere muito o texto original, para tanto eu vou usar o texto interlinear hebraico-português para provar como que a tradução distorce para que aquela passagem ali em Gênesis 18 favoreça a ideia da doutrina chamada doutrina da Trindade. Por pessoas, somos também remetidos diretamente ao conceito de indivíduo. Qualquer ser concreto, conhecido por meio da experiência, que possui uma unidade de caracteres e forma um todo reconhecível, né? Aqui nós já estamos na página do OAS 2635, para quem tiver e quiser consultar, fica mais fácil. Vem agora o conceito de sujeito. No seu comentário de número 7, no verbete 7, diz: em epistemologia, e especialmente a partir do cartesianismo e do pensamento moderno, o eu pensante consciente, espírito ou mente enquanto faculdade cognoscente e princípio fundador do conhecimento. Lancei mão das descrições do dicionário, e talvez o faça outras vezes, ou outra vez, tendo por legítimas, embora não primordiais, esses aspectos e ou conceitos, porquanto buscarei ainda mais nas Escrituras a quem cabe a primeira palavra e a última, sendo a autoridade máxima neste assunto. Entendo, porém, que o Criador se vale de realidades e conceitos e valores compreensíveis aos homens, para se fazer conhecer e se revelar a ele. Digo essas palavras para aqueles que porventura venham dizer, né? O cara está querendo consultar assuntos espirituais a respeito de Deus no dicionário Wise, mas o dicionário da língua portuguesa, ele faz uso do quê? Das questões, dos conceitos, dos valores e das realidades humanas. Afinal de contas,
Deus, antes de criar qualquer coisa, qualquer molécula, nos ensina a sua palavra em Colossenses que ele decidiu criar a humanidade. Aí, entenda-se, o grupo de características que, encontradas em um ser, o define como humano. E no caso de Deus, o humano por excelência. Ao dizer que ele, Yeshua, é a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, inclusive os poderes que regem sob o comando de Deus a criação, principados, potestades, tudo foi criado por ele. Ele quem? Está falando de Deus, o Espírito? Não, está falando de Deus na forma humana como nós a conhecemos, Yeshua. E é sobre isso que não se tem chamado tanto a atenção. Porque de outra forma o apóstolo diria, olha, o Deus Espírito usou a sua forma humana para criar todas as coisas, mas não é isso. O apóstolo Paulo começa falando de um sujeito, como o Deus Todo-Poderoso, conhecido desde Gênesis 1, como aquele que criou todas as coisas. E a palavra de Deus, mais do que a palavra do apóstolo, está afirmando que este ser é ele, Yeshua, aquele que entre nós andou, curou, restaurou vida de pessoas já até em estado avançado de putrefação, como é o caso de Lázaro. Reconstruiu ou construiu órgãos em pessoas que nasceram com deficiência, nasceram desprovidas de determinados órgãos, como o olho, como todos os tecidos que precisam compor um braço para que ele funcione perfeitamente. Ele só em querer aquilo tudo acontecia, dando provas de que ele não era apenas mais um homem usado por um outro sujeito acima dele, como foi o caso com Elias e Eliseu, por exemplo. Mas ele próprio sendo o Deus que criou todas as coisas. E ali em Colossenses, capítulo 1 e 2, o apóstolo, Deus se vale do apóstolo Paulo para nos ensinar isso, que este Deus que cria todas as coisas, ele cria a partir do nada, a partir do verbo bara, em Gênesis 1, já como um ser humano. E lá no capítulo 2 e 3, ele vai se expressar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque o Deus que é descrito em João 4 como Espírito, também é descrito como homem. E não há dois deuses, é um só Deus que se manifesta em duas ou em três formas. Isso nada tem a ver com a ideia de haver pessoas na essência divina, de que o Espírito de Deus, como o próprio Deus, e que, diga-se de passagem, é o Espírito por excelência e ele tem forma. Por isso que ao criar a humanidade, ele pega essas características chamadas de humanas e abraça para si. Porque em certo momento da história eterna, ele vai ser humano
para se relacionar com os filhos regenerados, humanos, transformados, sem pecados, como mostra Apocalipse 22. Eu espero estar sendo claro o suficiente aqui. Passo agora à análise da teoria da Trindade na teologia sistemática de Charles Rudge, ou Charles Rudge, eu não sei se a pronúncia está correta. Uma pessoa é um sujeito, um indivíduo e, por definição, um ser. Na página 334 da citada obra do autor, o autor declara: os termos pai, filho e espírito não expressam diferentes relações de Deus com suas criaturas. O pai diz eu, o filho diz eu, o espírito diz eu. Ora, se não temos aqui a afirmação, segundo essa doutrina religiosa e antibíblica, de que na deidade há 3 eus, não se sabe o que se inferir de tal afirmação. Está aqui na obra dele, página 334, está aberta aqui. Na sequência, ele conclui: uma pessoa é um sujeito dotado da inteligência que pode dizer eu, a quem se pode apelar como tu, e que pode agir e ser objeto de ação. Página 334. E segue: esta proposição nada acrescenta aos fatos em si, pois os fatos são que há um ser divino, e ele descreve divino com D minúsculo, o Pai, o Filho, Espírito são divinos. O Pai, o Filho e o Espírito são, no sentido que se acaba de expressar, pessoas distintas. 4. Sendo os atributos inseparáveis da substância, as Escrituras, ao dizer que o Pai, o Filho e o Espírito possuem os mesmos atributos, dizem que são o mesmo em substância e são o mesmo em substância, são iguais em poder e glória. Portanto, se você entendeu de outra maneira, eu entendi aqui que existem 3 pessoas, que são 3 eus, portanto são 3 seres, são pessoas e são seres, e isso está bem claro aqui na teologia sistemática. E se você for consultar, eu não tenho muita teologia sistemática, porque eu nunca gostei muito de teologia que vem da cabeça de pessoas. Eu acho que, como crente, todos nós devemos buscar de Deus a teologia bíblica. Então eu comprei essa, e demais eu comprei comentários bíblicos, que também não me ajudaram em nada, não melhoraram em nada o meu conhecimento. Então, como nós podemos ver, ele aqui está dizendo que os 3 eus são iguais, participantes de uma mesma substância, desfrutando em igualdade de poder e glória. Nós conhecemos bem o texto de Isaías 43, Isaías 45, passagens em que Deus afirma que ele é um e que não há outro além dele, e que antes dele não houve Deus e depois dele não haverá, e que a sua glória ele não dá a outrem. Mas
o que se estabelece aqui na análise da chamada Trindade é que é um mistério. É um mistério. Ela está revelada na Bíblia. Isso, para quem quiser ver, eu não consigo ver. Até porque, para ser doutrina, existe um princípio aceito geralmente pelas denominações, pelas comunidades eclesiásticas que compartilham mais ou menos dos mesmos valores e conceitos de fé a respeito do Evangelho do Reino. Refiro-me aí a denominações. O que nos interessa aqui agora é que, para que seja estabelecida como doutrina, um pensamento tem que ser explicitamente e não implicitamente. Ele tem que ser explicitamente afirmado pela Bíblia e confirmado por 2, 3 ou mais passagens que não conflitam em nada com essa posição, para que seja afirmada, ou que ela seja afirmada como uma doutrina bíblica correspondente à fé daqueles que creem em Deus e no Senhor Yeshua, e que creem no seu sacrifício, na sua vida, sua pregação, seus ensinamentos e seu sacrifício vicário. O que não me parece ser o caso aqui. E nós estamos apenas começando. Não me parece ser o caso aqui. Estamos passando dos 35 minutos. Eu aqui vou terminar essas minhas anotações. Substâncias são iguais em poder e glória. Sendo que o Pai é o primeiro. Afirmação da teologia. O Filho é o segundo. E o Espírito o terceiro. Eu botei aqui ver João 4:24. Você pode ver aí. Colossenses 1:13, parte C do versículo. Versículo 15 a 18. Com uma atenta análise em João 18:33 a 37, Apocalipse 1:8 e Apocalipse 21:5 a 8. Compare de novo com Colossenses 1:15 a 18, ou seja, veja com atenção, com paciência, sem pressa, sem pensamentos atordoando a sua mente, ou seja, limpe bem a sua mente para fazer esse trabalho, que isso é importante. Analise o que foi dito, né? Porque se o Pai é maior do que o Filho e o Filho é maior do que o Espírito Santo, então já existe uma hierarquia. Percebem agora como o problema vai se aprofundando e vai longe, isso vai piorar muito. Há uma hierarquia. E se as três pessoas compartilham da mesma essência, não pode haver hierarquia. O Pai está para o Filho, ou estaria para o Filho, assim como o Filho estaria para o Pai e o Filho estaria para o Espírito, assim como o Espírito estaria para o Filho e para o Pai. Então, a confusão vai tomando conta, porque quando essa doutrina foi discutida, e levou-se muito tempo discutindo isso, e foi sancionada pela Igreja Maior, por aquele que se dizia o substituto de Pedro, o sumo pontífice, aquele que decidiu e conseguiu reunir uma certa maioria, e quem não pensasse como eles era herege, estava excomungado,
riscado do reino dos céus e da salvação. Hoje nós estamos em 2026, né? Ou 2021, contado o erro do monge que fez o cálculo da história que viria a ser a história moderna a partir da fundação de Roma, né? Então aqui nós paramos hoje por aqui. No próximo vídeo nós estaremos analisando as passagens bíblicas, porque se eu for me deter na teologia sistemática, nessa obra aqui, vai muito, pode ser que eu pegue alguma coisa que seja importante, mas eu pince e traga o comentário para esclarecimento, mas eu não vejo fruto em me deter muito nessa teologia sistemática, ou em qualquer teologia sistemática. Eu acho mais frutífero nós analisarmos as afirmações fundamentais da chamada doutrina da Trindade e analisarmos as Escrituras e vermos as principais passagens usadas como basilares, como pilares bíblicos de sustentação da chamada doutrina da Santíssima Trindade. No Antigo Testamento, nós vamos analisar contexto interlinear. Nós vamos ler o texto no português, nas melhores traduções que eu tenho aqui, e que não fica para trás em nenhuma outra tradução aí. E depois nós vamos ler o texto no hebraico e seu correspondente em português. E vamos ver o que o texto em hebraico diz e como colocam em português. E aí você vai começar a perceber que a coisa não é bem como te ensinaram lá na classe de catecúmenos, para o batismo nas águas, para descer as águas. E que fala aquilo tendo você como uma tábula rasa, ou seja, tudo que vem ali é novo e você é instado a dizer sim, é instado a dizer eu creio assim. Mas chega o tempo da maturidade, quando nós temos de Deus, porque foi prometido pelo Senhor em João capítulo 14, que ele enviaria o Consolador, nós não ficaríamos órfãos. Ele nos consolaria, ele nos lembraria, e olha que coisa muito importante, ele nos ensinaria. Então, irmão, se o Espírito de Deus não te ensina, procure saber qual é o problema, porque você precisa ter orientação e ensinamento pelo Espírito de Deus, e não ficar confiando cegamente em ensinamento de homens, ainda que existam homens santos, pastores, líderes, crentes,